Nas empresas, as pessoas são as responsáveis pelos resultados. O desafio da liderança é lidar com essas pessoas. Por isso, no programa hoje de Talentos em Foco, falaremos sobre os perfis de personalidade. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e semana passada eu estive no congresso, o 6º Congresso de Gestão Corporativa do ABC. Foi um congresso muito produtivo, foi na quinta e na sexta-feira, e tivemos aí o Tom Coelho, o Chiniachik, Dimenstein, o Gilberto Dimenstein, quer dizer, teve uma equipe muito boa, com excelentes temas. E eu acho que um dos temas que mais mexeu comigo foi o Chiniachik falar pra gente que ruptura é o nome do jogo agora, né? E como ruptura é sempre romper com algo que você tinha para lidar com algo novo, nós vamos falar agora sobre um tema importantíssimo dentro da gestão de pessoas, que fala dos perfis de personalidade. Os perfis de personalidade estão ligados aqui, no nosso caso, ao Enneagrama. E para isso, vamos conversar aqui com a Júlia Blank. Tudo bem, Júlia? Oi, Paulo, tudo bem? Certo. A Júlia é consultora comportamental, dá palestras, né? E você vem com um pezinho aí na área de marketing, né? Interessante. Falando em ruptura. A gente às vezes faz umas mudanças na vida, né? Mas essas migrações, elas são gradativas, né? Trabalhei muito em publicidade, em comunicação, sempre lidando com pessoas, e agora migrei de vez para essa área comportamental. E aí você percebeu que você tinha essa veia... Essa veia ligada à psicanálise, né? Okay. Essa parte mais psicológica. E a gente percebe que para você saber lidar com as pessoas, você tem que se conhecer primeiro, né? Então o autoconhecimento ele veio abarcando tudo. Que legal, que beleza. Então nós vamos conversar sobre esse assunto. Então fiquem ligados agora, porque uma das dificuldades que eu percebo nas organizações é lidar com as diversidades, né? Porque nós temos pessoas de várias idades, várias culturas, vários níveis educacionais, às vezes pessoas que vêm de regiões diferentes do próprio estado ou do país. Sim. E a gente tem que, como líder, por exemplo, como gestor, você precisa lidar com essas pessoas e extrair o melhor delas, né? E falar a mesma linguagem, entender o que elas estão querendo dizer, não é? Isso. E aí você traz pra gente aqui a questão do estudo do Enneagrama. Fala pra gente o que significa o trabalho do Enneagrama. O Enneagrama é um mapa, né, dos perfis comportamentais, e ele verifica todas as virtudes, todos os vícios comportamentais dos seres humanos, né? Então, Enneia vem do grego antigo, Enneia são 9 e grama 9 pontos. Então, 9 tipos diferentes de personalidade. Cada tipo tem uma percepção, uma forma de ver o mundo, de visualizar as coisas, de analisar. Então é por isso que a gente vê diferenças, né? Por exemplo, na forma de você ler um e-mail, receber uma ordem, né? Então as pessoas têm essas dificuldades. O Enneagrama ele vem da Grécia, né? Ele foi resgatado por Pitágoras há mais de 5.000 anos. E nisso ele aperfeiçoou, né? Desenvolveu teoremas, enfim, ele melhorou essa ciência. E vários filósofos, pesquisadores e estudiosos trabalharam muito em cima dessa ciência, dessa técnica, né? De análise comportamental. Então a gente tem Cláudio Naranjo, tem Gurdjieff, e vem sendo disseminado até os dias de hoje. E ele é muito utilizado na NASA, enfim, em várias empresas aqui no Brasil, né, em universidades. E a gente vê gestores fazendo cursos, se aperfeiçoando, né? O objetivo, então, que as pessoas da empresa utilizam isso é para lidar melhor com as outras pessoas? O Enneagrama, com você mesmo e com o outro? Ele é uma ferramenta que faz com que a pessoa aumente a sua autopercepção. Então, ela, assim, vai descobrir os seus vícios comportamentais, as suas deficiências, e vai transformá-las, né, vai melhorá-las de acordo com as suas melhores virtudes. Porque cada um também tem as suas melhores virtudes e os seus piores vícios, né? Então, a gente tem 9 tipos, com 9 virtudes e 9 vícios comportamentais. Não é à toa que tem aqueles 9 pecados capitais, né? Eles vêm desses 9 vícios, né? Okay. E cada um tem uma especialidade.
E o Enneagrama, ele visa isso, ele visa você aumentar a sua percepção, melhorar o seu autoconhecimento, para poder fazer o quê? Com o autoconhecimento você vai melhorar a sua empatia. Né? Você vai se conhecer, vai interpretar melhor o outro, vai saber se posicionar no lugar do outro, sem ter aqueles achismos. Né? Por exemplo, uma pessoa do grupo sentimental, ela pode levar tudo muito a nível pessoal, então, ele falou isso porque ele não gosta de mim, ou ele está sendo frio no e-mail. E não, às vezes é uma pessoa intelectual e ela foi prática e objetiva. Né? Então, visa diminuir esses conflitos. Né? Então, melhorando isso, melhora essa empatia, que é o pilar principal nas corporações. Né? Com a empatia você tem flexibilidade, você é mais solidário, mais cooperativo, né? Mais simpático, né? Tem uma série de habilidades interpessoais. Sim, sim. Aí, como comunicação é um dos grandes desafios dentro das organizações, a gente melhora a nossa comunicação, melhora o relacionamento, e aí o resto é trabalhar os objetivos, as questões de relação no sentido profissional, né? Sim, porque o mais difícil é você trabalhar numa empresa que você não escolhe quem vão ser os seus vizinhos de mesa, de equipe, né? Numa família, quando você casa, se relaciona, você escolhe, mas numa empresa não, é muito diferente. Então você tem que saber lidar com cada indivíduo da sua equipe, perceber que cada um tem uma motivação, tem atitudes que o desmotivam. Então você tem que saber como lidar com cada um. E o Enneagrama, ele ajuda muito nisso, né? Então você olha assim, já fala, nossa, aquela pessoa é mais intelectual, então eu devo conversar com ela desta forma, né? E por aí vai. Então tem várias formas de você melhorar como ser humano, se superar. Então, né? Já vamos aos pontos aí para a gente poder ver. Pontos, né? Tem uma imagem que demonstra aí os grupos, né? Sim, a gente detecta 3 grupos de indivíduos que compõem a humanidade, né? E eles são divididos em 3 triádios, ou seja, os que percebem o mundo pelo próprio instinto. Então eles são muito acelerados, são instintivos. Primeiro eles saem fazendo, depois eles vão pensar, depois eles vão sentir, né? E a gente também tem o grupo dos emocionais. Dos emocionais também. Dos instintivos é o que está em cima da base. Sim, os emocionais, eles primeiro sentem tudo, depois eles pensam, depois eles vão agir. E os intelectuais, eles têm o foco no pensar. Então nós temos aí o foco no agir, o foco no sentir e o foco no pensar. Essas são as predominâncias, né? Sim, então cada um tem essa percepção. A gente não deixa de ter as demais, mas a nossa... Vê se eu entendi isso. Você tem pequenas influências, mas você é aquele perfil. Muito mais preponderante você agir, fazer as coisas dessa forma. É o software. É como se fossem 3 softwares. Okay. Né? Então a gente tem pessoas que têm um software mais intelectual. Então ele analisa tudo, ele escaneia tudo. Então ele é um pouco mais lento. Mas ele é muito mais minucioso. Então esses indivíduos... é mais na análise, no são mais introspectivos. Né? Então essas pessoas talvez numa reunião de equipe com um indivíduo mais instintivo, por exemplo um líder, que ele é muito mais dinâmico, quer as coisas com mais rapidez, ele pode se sentir um pouco pressionado. Então tem que saber lidar com esse indivíduo, senão ele se encolhe mais ainda, ele fica na sua mesa, ele não quer participar. Certo. Né? E os emocionais, pequenos detalhes, por exemplo, podem influenciá-los, porque eles levam tudo muito ao sentimento. Né? Então, aí você fala do intelectual, aí você falou daquele que age mais, que é o... Sim, os instintivos, né? Eles são muito rápidos. Muito rápido. Então, se eu tenho alguém com um raciocínio muito rápido, alguém que precisa processar alguma coisa, existe esse conflito que você colocou pra gente. Sim, okay. Então você tem que saber como que você vai fazer essa gestão numa equipe. Okay. Então, eles podem ter conflitos, porque tem as formas de pensar e agir, softwares, modos de perceber o mundo diferente.
Então podem haver conflitos. É importante que eu primeiro saiba como eu ajo, né? Como é que é a minha forma de ser, né? Para depois passar nos demais, né? Porque com o autoconhecimento você vai perceber, não é porque ele, vamos supor, seja X, você não vai mais rotular. Né? Você não vai dizer fulano é chato, fulano é pegajoso, não. Você vai apenas diferenciar, né? Aquele indivíduo, ele tem uma forma de perceber muito sentimental. Então, primeiro, ele capta tudo no sentir. Então, existem coisas que eu não vou perceber, mas ele vai perceber. Então, por exemplo, ao visitar um cliente, talvez seja interessante ir com duas formas de percepção diferentes. E para que eu possa entender como ele funciona, eu preciso conversar um pouquinho com ele, né? Sim. Saber como é que ele age, né? Sim. Apesar que as pessoas treinadas, elas detectam isso rapidinho. Com mais facilidade. Né? Mas você se conhecendo, você já tem um pouco mais de autodomínio das suas emoções. Né? Que o principal é que você compreenda como você é, como indivíduo numa corporação, por exemplo. Você vai saber administrar melhor suas emoções, seus medos, né? Porque o grupo instintivo, ele sente muita frustração. Ele tem muita raiva, muita indignação por perder o controle, por não estar liderando determinada situação, porque ele é o grupo dos grandes líderes. Tá, instintivo, então, é aquele que tem mais uma propensão para a liderança, é isso? Tem porque ele tem mais insights, é isso? Ele mais... são os tipos de personalidade, né? Ele tem o perfeccionista, são os nomes que a gente dá, né? O 1 é o perfeccionista, o 8 é o chefe, o 9 é um grande mediador, né? O 891, que depois eu vou mostrar, né? A gente vai estar mostrando. E os sentimentais, eles têm uma característica muito importante, porque eles são ótimos para motivar as pessoas. Né? Então, o que às vezes pode ser algo assim que você fale, nossa, aquela pessoa ela é muito melindrada, né? Ou ela às vezes se torna melancólica, mas sabendo lidar, né, com o seu próprio comportamento, ela é um grande motivador. Né? E os sentimentais, eles têm muitos apegos. Então precisam saber lidar com esses apegos. Né? Que eles se frustram bastante. Eu vou só para a gente, como você vai entrar depois em cada um deles, nós vamos começar agora porque a gente vai até daqui a pouquinho para o intervalo. Eu só quero aproveitar antes do intervalo, pessoal. Então a gente está falando dos perfis comportamentais à luz do Enneagrama. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais do nosso intervalo. Eu só quero lembrar o seguinte, olha, no final desse mês a gente vai ter o 28º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Eu não sei se você já viu, se você já se inscreveu, mas dá uma entradinha no site da ABTD, que é abtd.com.br, dá uma olhadinha no congresso, que é o CBTD, o nome do congresso, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, e veja a programação. A programação é muito boa, excelente, aliás, não é muito boa. Por exemplo, vai começar, o congresso começa com a palestra magna do Scolari. Ele vai falar sobre a questão como é que lida com a questão das equipes dentro da parte esportiva e como é que isso pode ser trazido também para as empresas. Tem uma coisa muito legal, vai ser encerrado, por exemplo, por ninguém mais, ninguém menos, pelo Fábio Porchat. Olha, que bom! Ele vai dar um toque para a gente sobre a questão do uso do humor dentro da organização e o resultado que se pode ter com o uso do humor. Aliás, a gente assistiu o filme dele, muito bom, excelente. Aliás, eu recomendo o filme do Fábio Porchat. Aliás, eu não sei se vocês sabem, a gente que trabalha com treinamento acaba utilizando filmes para entender algumas coisas que podem ser utilizadas na empresa e na vida, né? Eu acho que você também utiliza isso. Sim, né? bastante. Então, olha os filmes com um olhar mais interessante, no sentido de perceber o que ele te traz. Por exemplo, sobre conflito de gerações, tem um filme que acabou de sair do cinema, que é Os Estagiários, que é um filme americano que mostra o pessoal no Google. Eu vi, muito bom. Então, esse filme mostra a questão das diferenças das gerações de uma forma muito interessante. E tem a ver com os perfis, né, também, de personalidade de cada um. Então, acho importante vocês irem ao cinema, não só com o olhar da diversão, mas com o olhar da análise. Né? É um pensamento mais socrático, né? Isso. E você perceber, extrair isso. De repente pegar esse pedaço de um filme e também passar para a sua equipe, que eu acho que isso funciona bastante, ok? Bom, a gente vai voltar depois do intervalo e falar sobre cada um desses, esmiuçar um pouquinho esses perfis comportamentais e vamos ver o que a gente extrai também para o uso na própria empresa, ok? Aguarde um pouquinho que a gente volta em seguida.
Olá, sou Rosilma Roldan e convido vocês a assistirem o programa Jovens Pensadores todos os sábados às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16 horas. O programa feito para você que quer expor a sua opinião livremente, o programa em que o jovem é a estrela. Conto com sua participação, com sua audiência e com seu prestígio. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Olá, estamos de volta com o programa Talentos em Foco. Estamos com a Júlia aqui falando sobre perfis de personalidade, à luz do Enneagrama, né? Ela está explicando para a gente como é que funcionam os grupos, né, de comportamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada grupo, como é que a gente chama? Qual a personalidade? Quais as características, né, de cada um, principal, né, de comportamento, né? Isso, ok. Então, se a gente for... Vamos olhar as imagens? Então? Vamos lá. A imagem que mostra aí isso em Muito detalhe. bem. Então, a gente partindo do grupo instintivo, né, das pessoas que percebem tudo instintivamente e o foco está na ação, a gente tem 3 tipos de personalidade. É claro que aqui a gente está dando uma pincelada, mas para quem a gente detecta sendo o chefe, que é aquele que gosta de liderar, que, enfim, ele tem aquela atitude mais autoritária, né? Esses indivíduos eles precisam aprender a lidar com a frustração e com esse próprio autoritarismo. Então, tendo um líder, que normalmente o chefe ele se torna um líder muito rápido, né, o 8, no ambiente corporativo, isso. Ele tem esse aspecto controlador. Então, ele precisa aprender a delegar em vez de ser o chefe, né? Por isso que a gente tem o chefe. Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, pessoas que fazem tudo sozinho, né? Elas não conseguem passar adiante porque tem medo de, por exemplo, perder controle, né, da situação. Então elas precisam... gente tem esse problema. Nossa, a gente vê muito até em síndicos, né, Opa. de edifícios, né? Então eles já vão fazendo tudo sozinhos e depois eles comunicam. Então isso é muito ruim numa equipe. Sim. Né, que precisa ter... Você não consegue dar autonomia para a Sim. equipe, você centraliza isso em você. Né? Exatamente. Então, aí reclama que a equipe não faz nada. Exatamente. Então, ela precisa deixar de ser o chefe para ser um líder. Né? Então, delegar melhor e a forma de cobrança, a forma das atitudes do chefe serem mais doces, né? Normalmente são mais ríspidas. Mas o grande diferencial desse tipo de personalidade, geralmente, é a liderança. Então, são ótimos nisso, na liderança, né? Já o tipo mediador, né, eles são pessoas que têm a característica principal de saberem lidar com diversas situações com muita sabedoria. De certa forma, eles aparentam até lentos, porque eles estão mais para fazer o meio de campo. É o 9, né? O que está lá em cima. É o 9, exatamente, é o mediador. E o que ele precisa vencer? As suas atitudes de apatia, né? A gente fala que o vício comportamental é a preguiça, é o deixar para depois. Então, não gosta de colocar as coisas em agenda, porque eles gostam de serem livres. Né? Então, como lidar com esse indivíduo? Né? Então, saber detectar esse membro na equipe, né? Que ele é bom para mediar conflitos, para fazer uma boa gestão, talvez pautar, né? Fazer teses, enfim, são partes mais que envolvem o raciocínio, mas não atitudes rápidas, né? De comandos de ação. Ele é o mais lento de todos, embora seja o grupo instintivo, né? Tanto o chefe como o mediador sofrem de ansiedade. Opa! Né? Tia Zé, fã deles.
Tô brincando, hein? Tô brincando. Eu não sou médica, é brincadeira. A gente pode dar até outros remédios fitoterápicos Sim, também, eu né? acho melhor. Uma coisinha mais leve. A gente tem o perfeccionista, que também é muito fácil de detectar, pelo nível de detalhe, de querer horários, regras. Então, um gestor perfeccionista, ele pode pecar, às vezes, por ele querer que as coisas sejam exatamente do jeitinho que ele quer. É o número 1 ali, É o número 1, o perfeccionista. Então, o melhor escopo dele é a disciplina. Só que você sabe, né, Paulo, tudo que a gente tem de melhor, se a gente exagerar nas nossas virtudes, né, vai virar a nossa sombra. Sim, né? sempre, né? Então, tudo que é exagero. Então, o melhor que é essa disciplina do perfeccionista, ela vai cair o quê? Na crítica. Então, pode se tornar uma pessoa muito difícil de conviver. Né? Uma crítica, então qualquer coisa ela explode. Você não fez o que eu pedi na hora certa, forma, no tempo, né? A forma de falar, ele pode deixar de ser doce e ser muito ríspido. Né? Então esse é o grupo do instintivo. Vamos ver um de cada grupo, depois a gente vê um pouquinho mais para a gente ver os outros dois grupos. Para dar tempo, grupos. Né? Isso. Então vamos lá, agora para o grupo sentimental, né? Eu vou pegar como exemplo, por exemplo, o doador. O doador, que é o 2. Que é o número 2. É mais fácil a gente estar falando em números, né? Se você fizer uma pesquisa mundo afora, você conhece muito fácil pelo número, ao invés de fazer a pesquisa pelo nome. Isso quando fizer a pesquisa do Enneagrama? Sim, para quem quiser saber mais, né, sobre o tema, ou o que será que eu sou, vai pesquisar pelo número, né? Que não tem nada a ver com numerologia, nada místico, sim. É uma nomenclatura. Então, os doadores são aqueles mais serviçais. Então, são os enfermeiros, são as pessoas que estão sempre atentas ao que o outro precisa. Então, numa equipe, ele acaba, às vezes, carregando essa equipe nas costas. E ficando sobrecarregado. Deixa que eu resolvo, né? Então, ele tem prazer em estar servindo, né? O que pode ser ruim é que, na hora que você queira ajudar, ele, não, eu não preciso de ajuda, eu sei. E esse orgulho, ele pode até virar... autossuficiência que não é real, né? Sim, ele pode, como ele está do lado do perfeccionista, claro, a gente também tem um pouco de influências, né? Então, ele também pode ter outros vícios comportamentais, ficar melindrado. Então, qualquer situação ele fala, poxa, eu faço tudo sozinho, não me chamaram, né? Estou aqui há 20 e tantos anos, aqueles indivíduos que ganharam a viagem para o congresso, eu não ganhei, né? Poxa vida, eu me matei tanto. E aí acaba... falando mal, né, pelos corredores e criando problemas. E, claro, um indivíduo que ele não está em equilíbrio, insatisfeito, ele deixa o clima organizacional muito ruim na empresa. Então, eu dei esse exemplo do doador, né? Vamos ver a imagem novamente. Posso escolher um? Claro. A gente tem o 7, o 6 e o 5, né? O observador, o partidário e o otimista. Vamos ao... partidário? O partidário, número 6, do grupo dos intelectuais. Né? O partidário, ele é um indivíduo ótimo, que toda corporação gosta de ter. Dificilmente ele trabalha como autônomo. Então, são aquelas pessoas que vestem a camisa. Opa! Né? E muito diferente do tipo 2, embora ele tenha atitudes semelhantes, mas ele é mais assim... ativo, no sentido de formar grupos, de vestir a camisa e ir a favor da organização, enquanto o 2 é mais individualista. Né? Então, esse é aquele que vai fazer hora extra, ficar até de noite, que realmente se compromete. O problema é que ele, sob estresse, né, o número 6, que ele é ótimo, né, um excelente trabalhador, ele também contribui para um desequilíbrio. O que acontece? O tipo 6, sob estresse, ele tem um mau humor terrível. Então, aquele indivíduo que sofre de mau humor é o tipo 6. Né? Então, ele também é ansioso. Veste a camisa, mas fica mal-humorado. Sim, porque ele fica sob estresse. Né? Então, ele precisa aprender a relaxar, né? Porque ele também se sobrecarrega. Aliás, o 6 é o que melhor administra o tempo, curiosamente. Que coisa boa. Né? E ele, sob estresse, ele produz cada vez mais. É impressionante. Vocês viram como tem bastante coisa? Olha quanta coisa tem. É claro que dentro do nosso programa a gente não tem a pretensão de falar sobre cada um deles, até porque vocês vão ter oportunidade, se quiserem, de assistir a palestra, né, da Júlia
sobre esse tema e tal, consultar material também sobre isso. Mas vejam que interessante, o autoconhecimento é um fator, aliás, preponderante a partir de agora na humanidade, né? Total. A era do conhecimento está tendo essa transição para a era do autoconhecimento agora, do autodesenvolvimento, para perceber o que você pode melhorar, quais são os seus pontos positivos e ressaltar esses pontos positivos, né? Sim. E conhecer também o outro, que é muito importante, né? Sim, porque se você não se conhecer, você não vai ser autêntico. Você não sendo autêntico não tem credibilidade, né? Então, sem credibilidade, você também não consegue influenciar, fazer uma boa gestão, né? Influenciar positivamente. Quer dizer, é necessário você se conhecer, não se auto-sabotar. Exatamente. Né? E aí se relacionar melhor com as pessoas, para você poder extrair melhor de você e do outro também. Exatamente. Principalmente se você fizer parte da liderança da empresa, né, meus amigos gestores e líderes? Você quer saber mais sobre isso? Passa para a gente a imagem. Vai mostrar para a gente a questão dos eventos que vão acontecer, que a Júlia vai realizar aqui em Santos. Né? O local do evento vai ser no Al Café. O Al Café fica no Canal 4, na Avenida Siqueira Campos, pertinho do Guilherme Álvaro, esquina com a Lobo Viana. E ela vai ter uma palestra. Uma palestra introdutória, no dia 9 de novembro, semana que vem, essa palestra, onde vocês podem ver um pouquinho mais detalhado essa coisa do Enneagrama, né? E depois vocês podem também fazer o curso, né? Isso, o treinamento vai ser logo nos outros 2 sábados subsequentes, mas na palestra a gente vai estar já fazendo as inscrições e a pessoa tem a oportunidade de ter um bom desconto. Opa, isso é muito bom. Né? O café é um espaço gostoso, tem um cafezinho inclusive bom, tem um cafezinho, uns bolinhos gostosos, e tem um espaço para conversas, para debates, né? E sobre temas de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Tá sempre lá, eu vou citar a Carol, a Carolina, que está sempre lá também fazendo trabalhos de coaching. Tá, eu falei de você, tá, Carol? Qualquer dia eu vou chamar a Carol para conversar com a gente sobre o coaching, ela também tem uma formação muito legal. Também é uma maneira de autoconhecimento e de conhecer as pessoas, Sim, né? Nessa área comportamental. Vou aproveitar e mostrar o seu livro, né, Júlia? Muito obrigada. Aqui, o livrinho. Encontro com você? Isso. Muito bom, né? É um livro voltado ao autoconhecimento, né? Ele visa um aumento da percepção, da autopercepção, justamente para isso, nesse assunto que nós estamos falando, né? Como você se superar. Como é que você se supera? Claro que aqui não trabalha a questão dos enneagramas, porque não é o foco do livro especificamente, mas ele trabalha a questão, como você falou para mim, a questão mais espiritual, no sentido de autoconhecimento, né? Sim, trabalhando aqueles pensamentos que te autossabotam a todo momento. Ok, né? Vocês vão encontrar a indicação do livro no nosso Facebook. Aliás, para saber mais sobre informações sobre o nosso programa, as ações que são feitas, como é que é o entrevistado, vocês podem entrar no facebook.com/Talentos em Foco, né? E também podem ver os programas que já foram ao ar através do youtube.com/Talentos em Foco. Eles vão ao ar na sexta-feira, que é o dia seguinte, né, da estreia. A estreia é sempre quinta-feira, às 21 horas, aqui na TV Com. E aí você também pode assistir a partir da sexta-feira, o programa que vem no ar. Eu quero agradecer a sua presença, Júlia. Eu que agradeço. Nosso tempo é curto. Curtíssimo, mas a gente dá um gostinho para o pessoal sobre o que a gente pode fazer para desenvolver ou para se desenvolver e fazer o desenvolvimento das pessoas na empresa. Quer deixar uma mensagenzinha? Quero sim. Espero todo mundo no dia 9. A gente vai estar falando muito sobre autoconhecimento e como que a gente vai estar se dando melhor com os diferentes tipos de personalidade, de pessoas, enfim, tanto numa empresa, na família, na vida afetiva. Vai ser muito bacana. Ok, eu agradeço a todos os telespectadores que nos dão a honra da sua a participação, né? E peço até que vocês também entrem em contato conosco, tanto pelo Facebook ou pelo e-mail, que é o talentosemfoco@gmail.com, e deem suas sugestões de entrevistados, de temas, que nós vamos procurar trazer também para o nosso programa. Muito obrigado e até o próximo programa.